E aí, gente? Legal? Legal com vocês? Parece incrível, mas tem mais histórias ainda pela frente. Vou contar uma delas. Essa história é Os Friburguenses. Novamente fiquei o dia inteiro circulando a pé entre a Praça do Moinho Atlântico e a Praça da Ponte Rio-Niterói, sem encontrar nenhum carro enguiçado para consertar e levar um din-din para casa. Desapontado, peguei minha moto no estacionamento do antigo supermercado Paz Mendonça e fui para casa, passando, obviamente, pela BR-101 já no final da tarde. Quando, na altura do bairro do Gradim, vi um Chevrolet Monza parado no acostamento, com o capô aberto e um casal olhando para o motor, sem entenderem absolutamente nada. Parei a moto do lado deles e reparei que os dois estavam muito bem vestidos, pareciam turistas. A moça estava usando um cachecol e um chapéu espalhafatoso, e o rapaz uma boina de estilo europeia. Quando eles me viram, percebi que estavam bastante assustados. Me identifiquei como mecânico e ofereci os meus serviços para eles. Eles continuaram bastante assustados e fiz de tudo para acalmá-los. Então eles me disseram que antes de eu chegar ali, um homem havia passado e dito para eles tomarem muito cuidado, pois naquele trecho da estrada era bastante comum aparecerem pessoas mortas, jogadas no meio do mato. Falei para eles que esse homem não estava mentindo e nem exagerando, pois já testemunhei isso várias vezes. Eles ficaram mais apavorados ainda, mas procurei tranquilizá-los, dizendo que isso somente acontecia de madrugada e que, além do mais, eu já era bastante conhecido naquele trecho e que por isso eles não deveriam se preocupar. Mesmo assim, a mulher entrou no carro apavorada, fechou a porta e, com um terço na mão, se pôs a rezar repetidas vezes e em voz alta. Mandei o rapaz dar partida no motor e, pelo som característico que ele fez, desconfiei que tinha partido a correia dentada. Forcei com a mão a capa de plástico que envolve a correia dentada e mandei dar partida novamente. O motor girou no arranque, mas vi que a polia do comando de válvulas permaneceu parada, me dando o diagnóstico preciso de que era mesmo a correia dentada partida. O rapaz me disse que queria sair dali o mais rapidamente possível, pois ele não queria esperar o carro ser consertado. E isso iria demorar e que já estava escurecendo. Ele disse que queria que o carro fosse rebocado dali já, imediatamente. Então pensei comigo mesmo. Quando arrumo um reboque para algum carro que não consegui consertar, ganho 30% do valor total do reboque e estou ganhando dinheiro da mesma forma, consertando ou não o carro. Como nessa época não existiam celulares, eu tinha que ir até uma base de reboques mais próxima e voltar já acompanhado com um caminhão reboque. Depois era só o motorista do reboque me pagar os 30% do valor combinado do serviço, como sempre acontecia. Então perguntei para aquele rapaz para onde ele queria que fosse rebocado o seu carro. E ele me respondeu que eles moravam em Nova Friburgo e queriam que o carro fosse rebocado justamente para lá. Quando ele me falou isso, quase caí para trás. E expliquei para ele que um reboque de São Gonçalo para Friburgo custaria uma verdadeira fortuna, pois Friburgo fica a uns 120 quilômetros de distância, uma viagem muito longa, sem contar com mais de 20 quilômetros de subidas de serra, cheia de curvas fechadas. Quem já foi lá conhece. Disfarcei o meu assombro dizendo que a minha esposa nasceu lá e que boa parte da família dela continuava morando lá também. Expliquei para ele que o meu serviço ficaria menos da metade do valor do reboque e eles poderiam ir embora, não rebocados por um estranho, mas dirigindo o próprio carro confortavelmente até sua casa. Expliquei que o serviço iria ficar perfeito, que eu possuía todas as ferramentas necessárias para isso, e principalmente que eu tinha uma correia dentada igual àquela, e perfeita. Pensei em pedir um valor alto pelo conserto, já que eles estavam dispostos a pagar uma fortuna por um reboque. Quando falei o preço, o rapaz me disse que não queria saber quanto é que o serviço iria custar, somente queria saber que o serviço ficasse perfeito. Aquelas palavras me deram uma verdadeira injeção de ânimo
e, sem perder nem mais um segundo, afrouxei a roda dianteira direita, levantei o carro e tirei a roda. Como o carro tinha direção hidráulica e ar-condicionado, soltei somente os 4 parafusos que prendem a polia do girabrequim e tirando ele junto com as correias de acessórios. Depois tirei as capas que envolvem a parte de baixo da correia dentada e ela veio na mão. Tirei a vela de ignição do primeiro cilindro e girei o motor pela roda, com o carro engrenado em quinta marcha, verificando o ponto morto superior do primeiro cilindro com uma chave de fenda enfiada no furo da vela. Coloquei a polia de comando de válvulas com a marcação para cima. Antes de colocar a outra correia dentada no lugar, conferi se o rolamento do tensor da correia estava bom e vi que ele estava excelente. Coloquei a correia dentada no lugar, tensionei ela e dei 2 voltas completas no motor, girando-o manualmente pela roda e conferindo novamente a sua tensão e sincronização. Coloquei as capas protetoras da correia no lugar e a polia do girabrequim, usando de um truque, de um macete mecânico para não ter que desmontar muitas coisas. Mandei dar partida no motor e ele pegou redondinho, de primeira. O rosto da moça, que antes estava angustiado, iluminou-se de alegria, de um sorriso, e ela saiu de dentro do carro toda feliz e ficamos comemorando os 3. Dei umas boas aceleradas no motor, sem dó nem piedade, para eles verem que o serviço tinha ficado perfeito. Terminei tudo antes de escurecer, então eles me pagaram em dinheiro e ainda me deram uma gorjeta generosa. Olha só. Ah! Eles ainda me deram o endereço deles lá em Nova Friburgo, me convidando para tomar um café com eles, se algum dia aparecesse por lá. Nos despedimos, eles entraram no carro e foram embora cantando pneus. Depois que eles saíram, pensei comigo mesmo, se eu tivesse cobrado o dobro ou o triplo do que cobrei, eles teriam pago satisfeitos, já que estavam dispostos a pagar uma fortuna no reboque. Apenas mudando o defeito de lugar, e eles ainda teriam que pagar um outro mecânico para consertar. Subi na moto e fui para casa, todo feliz, meditando como é bom ser honesto, pois o pouco com Deus é muito. No dia seguinte fui com a minha esposa no mercado para fazer as compras do mês com aquele dinheiro. Tem mais histórias vindo por aí. Aguardem.